Então, muito boa tarde a todos que estão aqui ao vivo para mais essa aula aberta. Sejam todos bem-vindos também, todos que estão vendo gravados. É um prazer poder estar aqui mais uma vez para esse momento de parar um pouquinho a semana, né? Estudar uma coisa um pouco mais profunda, que é esse material que o Pastor traz. Eu gosto muito de lembrar que esse momento que a gente faz no sábado à tarde é realmente para sair um pouquinho do que a gente está acostumado, que é a correria, o pensar nos outros, respostas rápidas, automáticas. Aqui a gente não tem obrigação nenhuma de cuidar de ninguém. O único compromisso que eu tenho é tentar transmitir essa aula o melhor que eu puder e vocês fiquem à vontade aí para aproveitar, curtir e perguntar o que for interessante. A gente está numa sequência de aulas abertas, estamos na aula 23, a gente vai até a 258, se Deus quiser, e estamos aí no começo dessa jornada. A aula aberta de hoje chama Perguntas e Respostas, porque são perguntas e respostas das últimas quatro aulas, desde a 19, 20, 21, 22, é uma série. Então agora é uma palestra mais focada em perguntas e respostas. Para quem está vindo aqui a primeira vez, o que é o Pathwork, né? Então, o Pathwork é um caminho de autoconhecimento que, na minha definição, ajuda a nós todos a manifestar nossa essência divina tanto quanto possível. Então, manifestar nossa essência divina está ótimo. É uma coisa que, para quem gosta de autoconhecimento, entende que nós temos dentro de nós algo além só do que a nossa mente, nosso ego. Nós temos algo além do que a gente conhece até. Mas eu gosto muito de trazer no Pastor que tem esse tanto quanto possível, porque o tanto quanto possível significa eu não tenho obrigação nenhuma de alcançar uma perfeição. Não. O máximo que eu posso tentar é amanhã ou hoje manifestar um pouco mais da minha essência divina do que ontem, se for possível, né? Agora, também o tanto quanto possível é se eu posso mais, esse caminho vai ajudar a manifestar mais. E vai dar instrumento, vai dar ferramenta. Mas é bem assim, com a total, a gente está falando muito de livre-arbítrio aqui nessas palestras, nessas últimas palestras, então, com total livre-arbítrio. Esse caminho é baseado no conteúdo de 258 palestras que foram canalizadas por Eva Pierrakos, e a entidade, né, que transmite a gente denomina de o guia. Tem até um debate se era um guia, vários guias, mas não importa. Importa que quando a gente estiver lendo a palestra, a gente sempre fala, ó, o guia está dizendo isso, o guia está dizendo aquilo, porque foi essa entidade aí que transmitia as palestras. E todo esse caminho é realizado usando 5 ferramentas. Então, a prece é uma ferramenta básica, estrutural do Patrick, a meditação, a revisão diária, que é um exercício que a gente aprende quando a gente está estudando, né, quando está nos atendimentos individuais ou em grupo de estudo. É, a gente fala muito sobre vivenciar os ensinamentos da palestra na vida prática, por isso eu gosto muito de fazer uma ponte, mesmo em palestras mais cosmológicas, metafísicas, qual é a ponte disso com a nossa realidade emocional, nossa realidade física? Porque não adianta a gente entender essa palestra e não buscar, pelo menos, fazer a ponte com os temas da vida prática. E o estudo das palestras, que é feito ou em atendimentos individuais ou em grupo, onde a gente vai pegar situações da vida que estão difíceis, que não estão andando, ou que você não está dando conta de sustentar uma alegria muito grande, alguma situação da vida que você queira trazer, e a gente vai usar essas ferramentas e esse conteúdo para tentar, para ajudar você não só a compreender mais a profundidade dessa metodologia, quanto também resolver de fato, caminhar, dar passos aí, tanto quanto possível, na solução dessas questões. Tá bom? Depois, quem quiser saber mais, manda uma mensagem, a gente marca um bate-papo a respeito. E qual vai ser nossa dinâmica hoje? A gente vai ter momentos de prece e meditação, a gente vai estudar alguns trechos da palestra. A palestra é muito mais complexa do que a gente vai ver aqui, mas eu escolhi alguns trechos que sirvam para dar pelo menos um pouco da essência dessa palestra e depois cada um pode ver mais. E um exercício. Como essa aula está sendo gravada, para quem está aqui, fiquem super à vontade para trazer dúvidas, sensações, insights, reflexões sobre a aula.
mas por favor não tragam suas histórias pessoais, muito menos histórias pessoais de outras pessoas, porque isso fica gravado e hoje você pode estar super afim de compartilhar, eu quero dizer isso para o mundo, mas daqui a 2, 3 meses você fala, meu Deus, o que eu fui deixar gravado? Então, contenham-se. Depois, se quiser muito contar alguma coisa, entre em contato no privado comigo. Tudo bem? Tudo bem. Então, para a gente começar, eu vou usar um texto que eu crio toda quinta-feira. Quem está no meu grupinho lá já recebeu. Quem não tiver, depois manda uma mensagem, eu posso adicionar vocês. Que eu crio tentando buscar um pouco a essência da palestra em um texto único. Até para quem está vendo gravado também, se quiser só acompanhar até aqui, fazer um momento de meditação, ver como se sente, já é um ganho. E para quem está aqui, pode repetir esse trechinho para, sabe, dar uma reconectada, não precisa ouvir a palestra toda de novo. Então, para isso, eu vou convidar todo mundo que está aqui a fechar um pouco os olhos, colocar os pés no chão. E num primeiro momento, só respirar, dando conta do ar que está entrando no seu corpo, se ele preenche você ou não, usando a respiração para se colocar presente aqui no seu corpo. Vai percebendo que você decidiu dedicar esse tempo a estar nesse campo, dessa egrégora. E talvez isso vá movimentando algo no seu peito. E eu vou, antes de fazer a leitura, ficar alguns minutos em silêncio. E o silêncio pode ser desafiante, pode ser provocador, pode ser inquietante, mas ele também pode ser uma experiência diferente do normal. Uma experiência onde você não tem obrigação nenhuma com ninguém e é só convidado a ficar em silêncio. E talvez você queira adicionar uma prece nesse silêncio.
E nesse estado, vá deixando que esse texto entre suavemente pelos seus ouvidos, como uma forma de conexão com a palestra de hoje. As respostas que nascem do silêncio. A vida nos faz perguntas todos os dias. Algumas chegam suaves como brisa, outras como ventos fortes que derrubam certeza. Por que isso aconteceu comigo? O que eu devo fazer? Qual é o sentido de tudo isso? Faz parte do caminho querer entender, mas há um momento em que percebemos que as respostas não vivem nas palavras, nem nos conselhos que recebemos, mas no espaço silencioso que se abre dentro quando paramos de lutar para ter controle. As perguntas são sementes. Cada uma pede tempo, luz e cuidado, não para serem respondidas de imediato, mas para germinar no ritmo da alma. Há respostas que vêm como um insight, outras como a passagem das estações. Em algumas não vêm, porque a própria busca é a resposta. A vida generosa se comunica de muitas formas. Num gesto inesperado, num encontro, num instante de paz que chega do nada. E, se ouvimos com o coração, percebemos que nada está sem sentido. Tudo fala, mesmo o silêncio. A verdadeira sabedoria não é saber tudo, mas confiar o suficiente para permanecer aberto, mesmo quando não se entende. Porque é uma inteligência amorosa tecendo a vida, e cada vez que nos aquietamos, ela pode nos alcançar. Então, da próxima vez que o coração se encher de perguntas, não tenha pressa. Respire, escute. A resposta pode já estar chegando, não em palavras, mas em presença. Vá percebendo como você se sente, mexendo lentamente os dedos das mãos, dos pés, se preparando aí para a gente seguir nessa aula. Que o povo já está voltando. Muito bem. Então, vamos começar com as primeiras palavras do guia nessa palestra. Saudações em nome de Deus e Jesus Cristo. Eu trago bênçãos a todos vocês, meus amigos. Como prometi, essa noite teremos uma sessão de perguntas e respostas. Se vocês estiverem prontos para perguntar qualquer coisa pessoal, é claro que apenas em relação ao seu desenvolvimento espiritual ou dificuldades psicológicas, isso ajudará os outros muito mais do que vocês podem imaginar. Ao invés de roubar tempo deles, ao fazer tais perguntas, estarão lhes oferecendo um presente, enquanto também se beneficiam. Eu gosto de trazer sempre, ele sempre começa com saudações e bênçãos, então eu gosto de entrar muito no clima lá de 1957, 58, provavelmente, que estava tendo essa palestra, do pessoal recebendo lá nesse lugar bênçãos, né? Um lugar de uma espiritualidade muito forte, e uma entidade que fala assim muito de igual para igual, fala assim, ó, eu vou fazer uma sessão de perguntas e respostas aqui, perguntem coisas pessoais, porque não fica assim, falando, se eu perguntar um negócio pessoal, eu vou tomar tempo dos outros. Não, isso é uma resistência. Ele está dizendo assim, se liberem para perguntar, porque a sua pergunta pode ajudar outras pessoas. Hoje, onde a gente tivemos uma pequena interrupção devido à queda da energia, agora eu mudei para outro computador aqui, que eu acho que não vai ter esse problema. Deixa eu colocar em modo apresentação. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Tá. Gente, como eu falava, então, eu gosto de trazer essa percepção de uma coisa muito humana, assim, muito prática. E que, por mais que seja um caminho de desenvolvimento espiritual, fala muito desse lado psicológico, das nossas dificuldades psicológicas. Por quê? Porque o que o guia fala muito é que a gente foi muito pouco ensinado
das questões psicológicas. O corpo físico, a gente cada vez sabe cuidar melhor dele, o corpo mental, a gente vai para a escola, etc. Mas as dificuldades psicológicas são um tema muito falado e refalado no PET. Então, a palestra de hoje, ela tem mais um viés um pouco mais cosmológico, metafísico, mas ao longo do caminho a gente fala muito sobre o lado psicológico do ser humano. E o exercício que a gente vai dar hoje também. Mas como é uma aula de perguntas e respostas, eu separei algumas perguntas aqui que eu acho que são interessantes para dar uma ideia da abordagem do PET. Então, a pergunta: você disse da última vez que, devido à ânsia dos espíritos caídos, esta esfera terrestre passou a existir gradativamente. Eu sempre pensei que Deus tivesse criado o mundo, não os espíritos mais baixos. Então, aqui, quem não viu a última aula, é importante dar uma olhada. Eu vou dar um panorama muito geral, mas a resposta já explica bastante. Em primeiro lugar, eu disse de propósito que esta terra passou a existir não somente devido à ânsia dos espíritos caídos, mas também devido à ânsia dos espíritos mais elevados que permaneceram fiéis a Deus e cuja ânsia era direcionada à salvação de seus irmãos e irmãs caídos. A ânsia deles também ajudou a criar esse mundo. Mas isso ainda não terá respondido a sua pergunta satisfatoriamente. Se foi Deus quem criou esse mundo, ou a ânsia dos espíritos, os caídos, bem como os puros, é exatamente a mesma coisa, meu caro. Deus frequentemente cria através de seus filhos, através de seus espíritos e através das suas leis. Eu acho massa, ele dá um nó, né? Assim, ele responde com uma clareza, mas basicamente, só para vocês lembrarem um pouco da história. Em algum momento, espíritos que todos viviam ligados a Deus, seguindo o fluxo divino. Aí, alguns espíritos, Lúcifer foi o primeiro, resolveu usar o poder que tinha e usar a lei do livre-arbítrio para para não, eu vou usar para o meu desejo, não para seguir a vontade de Deus. E aí, alguns espíritos seguiram ele e ficaram, inclusive, aprisionados com Lúcifer. Isso ao longo de tempo inimaginável. Quando uma quantidade desses espíritos que tinham seguido Lúcifer, que são os espíritos caídos, começaram a querer voltar para Deus, isso começou a gerar lá no mundo de Lúcifer um grupinho que estava querendo voltar para Deus. Até a vinda de Jesus, esses espíritos podiam se afastar um pouco de Lúcifer, mas não tinham como voltar para Deus, porque eles tinham, tipo, assinado um compromisso, né? Eles tinham que ficar submissos à Lúcifer. Foi a vinda de Jesus, que aí tem toda a palestra passada para entender isso, que permitiu, graças ao sucesso de Jesus na missão que ele resolveu assumir, que todo mundo agora possa voltar para Deus e chegar até Deus. Mas mesmo Jesus é 2.000 anos atrás. Para a Terra acontecer, para o planeta Terra acontecer, uma quantidade suficiente de espíritos caídos tinha que ter o desejo de voltar para Deus. Além disso, existia também o desejo dos espíritos não caídos que falavam assim: não, meu, vamos ajudar aquela galera lá que eles querem voltar, vamos dar uma força. Então, esse desejo conjunto criou o planeta Terra para que seja uma forma de nos ajudar a voltar para Deus usando os desafios desse planeta. Agora, ele dá uma lembrada, eu podia ter parado a resposta aí, mas ele resolveu lembrar, assim, que a gente pensa, ai, Deus vai fazer uma transformação na minha vida, como se fosse vir um desejo, assim, uma bênção divina que realiza. Não, a realização da vontade de Deus acontece através de nós. Então, a gente pode também se ver como agentes da vontade de Deus. E quanto mais a gente se coloca nesse lugar, mais a vontade de Deus acontece no mundo. Então, ele consegue juntar esses dois fatores. A história de que a gente está criando o nosso mundo e, ao mesmo tempo, a vontade de Deus está acontecendo. Ficou confuso? Ficou claro? Alguma pergunta? Se alguém tem pergunta, levanta o áudio aí. Só abre o áudio que eu não consigo ver tudo. Mas vamos em frente. Vocês podem abrir o áudio a qualquer momento, tá? Quem está lá online. Agora, então a segunda pergunta. É então, por assim dizer, uma cocriação? Aí a resposta do Gui é não.
Eu não diria que é uma cocriação. Vocês podem chamá-la assim, mas não está completamente certo, será uma ideia falsa. Cocriação significaria que Deus, na verdade, resolveu criar ele mesmo esse mundo, enquanto os outros espíritos ajudaram e participaram da criação. Não é assim. Deus criou as suas leis do universo. Ele criou seus filhos e ele criou vários poderes e força e ele os distribuiu de tal modo que todos os espíritos vivos podem usar esse poder por livre escolha. Parte da expressão desse poder são os vários mundos ou esferas que passaram a existir. Então, olha que interessante e que chamada para nossa autorresponsabilidade. Que é assim, Deus não está de olho, assim, agora eu vou ver se fulano está cumprindo a minha vontade. Não, Deus fez as leis, fez o povo, deu poder para todo mundo, deu livre-arbítrio e bora aí, criem o que vocês quiserem. Então, não tem mais. Aí ele descansou lá, deu 7 dias de trabalho, pronto, acabou a missão dele. Ele já está no lugar que todo mundo vai estar um dia. E nós estamos aí nesse caminho. Então, é uma forma de ver que o guia é muito preciso nas palavras. Assim, ele pega cada palavra, ele não é uma cocriação com Deus, é uma cocriação de nós todos e de todas as entidades que resolveram criar a Terra. Dúvidas, comentários, preocupações? Não? Aí, seguindo um pouco a palestra nesse sentido. Lúcifer foi encarnado como Cristo? Acho muito legal as ideias que o Paul tinha. E trouxe um esclarecimento interessante, que é assim, não, meus amigos, como ele poderia? Antes que se possa encarnar, deve-se ter atingido certo desenvolvimento. Existem muitos outros espíritos que não caíram tão profundamente como Lúcifer, que também não estão prontos para a encarnação. E muito tempo terá que decorrer antes que eles possam encarnar. Os piores criminosos da Terra já têm que ter algum senso do bem em algum lugar dentro deles, pois caso contrário não poderiam ser humanos. Eles não estariam prontos para a encarnação. Lúcifer deve ser o último a encarnar, em teoria. E ele será o último a voltar, porque está mais longe de Deus em sua atitude. Então, olha como tudo encaixa com a palestra anterior. Lúcifer foi o primeiro a cair. Todo mundo que foi com ele são os anjos caídos. Alguns ainda ficaram lá pertinho dele, continuam lá. Alguns foram se afastando na direção de Deus. Para vir para a Terra foi criada para que esses que já estão se afastando de Lúcifer, querendo voltar para Deus, possam ter um lugar para fazer seu desenvolvimento. Então, aquele muito perto de Lúcifer e Lúcifer em si está longe disso, não está nem querendo mudar de atitude, nem eu vou ficar aqui mesmo para curtir aquilo que eu criei. Tá ótimo. Uma das minhas reflexões, quando eu estava lendo, estudando e revendo essa palestra, é assim: Lúcifer, eu acho que só vai voltar quando não tiver mais ninguém para ele mandar. Porque, assim, quando todo mundo voltar e ele ficar sozinho, talvez ele fale: acho que agora dá para eu começar a minha jornada, e como todos nós e todos os outros, ele vai ter que passar pelas mesmas etapas, talvez um dia encarne na Terra, ou a Terra talvez já esteja boa demais para ele vir em algum momento, mas vai habitando outras esferas, em algum momento passa na Terra, depois vai para frente, onde quer que a Terra esteja no caminho de evolução. Ok? Vamos em frente. E aí, uma outra pergunta. É verdade que durante a Segunda Guerra Mundial havia um ponto de perigo, até mesmo na Batalha dos Céus, paralelamente à ascensão ao poder de Hitler? Ah, não, meus amigos. Ah, não. Vejam, se ainda houvesse um ponto de perigo naquela questão, a salvação através de Cristo não teria sentido. Desde a guerra entre Cristo e Lúcifer, e desde a salvação, tudo está estabelecido e corre de acordo com o planejado. Do ponto de vista espiritual, não importa quão sangrenta é uma guerra. O que importa é o motivo da guerra.
não há quase ninguém, nem mesmo nessa sala, que não tem uma guerra acontecendo por dentro, uma guerra que ainda não é reconhecida e que, em uma tendência subconsciente, a pessoa pode querer ir em uma direção e outra querer ir em outra. Isso cria guerras. Seu ódio não reconhecido, seu egoísmo não reconhecido, sua falta de amor não reconhecida, e assim vai. Então eu acho muito legal porque ele reforça de que a guerra mesmo que houve entre céu e inferno aconteceu, ele não dá o nome de inferno, entre Cristo e Lúcifer, aconteceu há 2000 anos atrás, para ser exato, 2000 e pouco, né? Depois que Cristo, depois também, quase 2000, porque Cristo já tinha 33 anos. Então, em 2033 vai fazer 2000 anos que a guerra aconteceu. Mas foi nessa época. Então não tem outras guerras no céu acontecendo. Quando Cristo voltou, ele abriu esses portões, todo mundo pode voltar, e aí a coisa está estabelecida. Lúcifer tinha concordado, e agora é trabalho de cada um. E aí ele lembra uma coisa que é a base do nosso trabalho no PETA, que é todo mundo ter uma guerra dentro de si. Que guerra é essa? É uma guerra onde a gente diz que quer uma coisa, mas tem uma parte inconsciente que não quer. Onde a gente se acha muito altruísta, mas não reconhece um lugar egoísta. Tem a nossa briga com a nossa sombra. Que aí o Pestel traz um método, uma proposta de trabalho para isso. Então, eu gosto de relembrar um conteúdo da palestra 14, que a gente, dentro do Pestel, que entende que a gente tem três eus. Um eu superior, que são as nossas qualidades de amor, alegria, poder pessoal, sabedoria, disposição, por exemplo, para estar aqui, querendo aprender, tudo qualidades boas que a gente tem. A gente também tem um eu inferior, que é o nosso medo, nosso orgulho, nossa obstinação. Então, todas aquelas características que a gente normalmente não conta para ninguém, às vezes nem para nós mesmos. Por que que a gente não conta para nós mesmos? Porque lá na infância a gente aprendeu a desenvolver uma máscara, ou também chamado de eu idealizado. Como é essa máscara? São comportamentos, como por exemplo, três comportamentos básicos: a agressividade, a submissão ou a retirada. Então, a gente sabe, quando a gente vê alguém muito agressivo, fora de contexto, fala, meu, essa pessoa tá incomodada com outra coisa, está sendo agressiva para se defender. Mas não é só a agressividade que é usada como máscara, a submissão também. É menos visível, mas é muito pesado. A pessoa que usa mais a máscara da submissão fica com uma sobrecarga muito grande. Ela diz sim para tudo, sim quando não devia dizer sim, e depois, no fundo, como fica pesado, ela fica tentando dar um jeito de conseguir o que ela quer. Então, é tenso, é pesado. E a retirada? A retirada é um jeito de se desconectar daquilo. Tipo, não sei lidar com o meu medo, não sei lidar com o meu orgulho. Essa situação tá me disparando algo dentro de mim que eu não sei lidar, eu racionalizo, às vezes fujo fisicamente da situação, mas às vezes eu estou aqui presente, de corpo presente, mas não estou presente no contato que esse evento, isso aqui está me gerando, um contato com essa pessoa. Então, isso é muito comum em casais ter duplinha, assim, um agressivo com retirado, ou um agressivo com submisso. E enquanto essa máscara está mandando na relação, não se resolve nada, porque fica máscara batendo com máscara. A gente vai dar um pequeno exercício aqui para dar um exemplo de como a gente pode lidar diferente com isso. Agora, outro nome que tem para a máscara é o eu idealizado, que são os nossos pensamentos. Por exemplo, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser melhor que o outro, eu tenho que ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, eu tenho que, tenho que, tenho que. Isso é um jeito de uma idealização, como eu tenho que ser. Ou ainda, não posso ficar inseguro, não posso ficar ansioso, não posso ficar com medo, não posso errar. Tudo isso é o mesmo mecanismo de defesa usado nos pensamentos e nas crenças que ficam às vezes conscientes, às vezes inconscientes. Alguma dúvida até aqui? É muito novo para quem está vendo pela primeira vez. Se tiver dúvidas, me avisa. Agora, qual que é o trabalho que a gente faz no PET?
a gente aproveita as situações de máscara ou de eu idealizado para ir ver qual era o eu inferior que estava ali atrás. Ah, naquele momento eu estava com medo, ou eu estava orgulhoso, eu queria ser melhor que a outra pessoa, ou eu estava obstinado, não queria que fosse do meu jeito. Então a gente olha para isso, olha, entende, capta, estuda. E quando a gente faz isso, a gente de forma muito real diminui. Né? Eu vou dar um exemplo: alguém que tem medo de dirigir. Enquanto ela fala assim, ela foge do assunto, fala assim, eu nem vou dirigir, eu não quero carro, eu não quero dirigir, não vou cuidar disso, vou fazer outras coisas na vida. Até que chega um momento e aí ela se retirou do desafio. Aí chega um momento que ela precisa dirigir, a vida cria, né? Ou seja, ela cria dentro dela uma situação que ela vai ter que dirigir. E aí ela fala, em vez de ficar refém do meu medo, eu vou assumir que eu tenho medo. Quando eu faço isso, só de eu fazer isso, já começa a mover uma energia. Bom, se eu assumo que eu tenho medo, eu vou procurar uma escola, vou procurar um professor, vou procurar isso, vou procurar aquilo. Não preciso ter pressa, mas tudo passa do primeiro reconhecimento, de poder sair da máscara e dizer naquela situação eu estou com medo. Com isso, você trabalha, vai lá, faz seu processo, não tem mais medo de dirigir. Aí acontece outra coisa na vida que começa a dar errado ou tá de um jeito que você não quer, você precisa lidar com outra questão. Se lidando com aquela questão, você melhora. E à medida que você vai fazendo isso, o seu eu superior vai aparecendo mais. Você deixou de ser uma pessoa com medo de dirigir e passou a ser uma pessoa que tem a qualidade de saber dirigir. E isso vale para uma pessoa que não sabe se relacionar com o sexo oposto, ou se relaciona muito na máscara, passa a ser uma pessoa que sabe se relacionar com o sexo oposto. Uma pessoa que tem muito medo do desconhecido passa a ter menos medo do desconhecido. E assim, essa transformação e essa revelação do nosso eu superior, ou nossa essência divina, que eu falei lá no começo, se torna algo palpável, não é uma regra da mente, eu vou liberar meu eu superior, eu vou liberar minha essência divina. Não. Você vai fazer isso encarando o eu inferior com muita amorosidade, com muito acolhimento, e trabalhando ele para dizer assim, opa, vamos melhorar nisso aqui agora. E vamos, tá? E também acontece da gente mascarar o nosso eu superior. Então, talvez algumas pessoas tenham dificuldade de falar sobre as suas qualidades. Por exemplo, você gosta de dar aula. Aí você fala, não, eu dar aula, o que que as pessoas vão pensar de mim? Vão dizer que eu estou me achando, que estou querendo aparecer. E aí, com isso, você limita, por causa do meu idealizado, de não poder, eventualmente, incomodar alguém, você mascara uma qualidade sua. Ou talvez você ame estar com idosos. E aí você quer fazer vídeos no YouTube sobre estando com idosos. E aí você limita isso, porque o que vão pensar de mim? Ou qualquer outra idealização ou pensamento do que você deveria ou não deveria fazer. Então, o Pastor também traz um convite para que você não negue suas próprias qualidades. Pelo menos para você. Porque também você pode querer ter suas qualidades e começar reconhecendo elas para você. Alguma dúvida, questão? Quem está vindo a primeira vez, está muito complexo, muito rápido. Tá Acho que. tranquilo. Beleza. Hum. Então, vamos fazer um pequeno exercício. Eu vou pedir para vocês, cada um, escolher uma qualidade sua de eu superior. Vou dar alguns exemplos aqui para quem talvez esteja chegando agora, nunca parou para pensar que tem qualidades, ninguém nunca perguntou sobre qualidades. Então, essa pergunta pode ser assim, meio de sopetão. Tem qualidades? Então, você pode trazer a sua criatividade, pode trazer a sua aventura. Se aventurar no pé, ou se aventurar dentro de si. Ou a sua abertura, sua amorosidade, sua alegria, mas uma qualidade que você reconheça, assim, de verdade. Fala, não, pensando bem, eu sou uma pessoa com esta qualidade. E eu vou pedir para vocês também escolher um momento da sua vida em que você usou ou a agressividade, você foi agressivo com alguém, pensando bem, não precisava,
Ou você foi retirado, você se retirou da situação quando precisava ter ficado, que algumas vezes assim, você está numa ameaça real, você se retirar pode ser a melhor coisa que você faz, mas em alguns momentos você saca, não, ali eu fugi ou eu me retirei porque eu podia ter ficado, ia ser bom se eu ficasse. Ou uma submissão, você se submeteu, mas pensando bem, era bom ter se posicionado. Então, só me dá um sinalzinho aqui naquele no Zoom ou pelo vídeo. Ops, só para saber. Aí, uma pessoa, só espera um pouquinho que eu não estou vendo todos vocês. Preciso ver todos para saber quem já conseguiu anotar. Qualidade e. E anota no papel, se puder, porque vai ser útil depois para anotação, para a sequência do exercício. Eu recebi um joinha já. Quem mais? Aí, a Carla eu já vi. Nair, você está com o áudio mudo. Então, se você fez alguma pergunta para mim, você precisa abrir o. Heloísa, Roberto, anotaram? Sim, sim. Ah, Vinícius também. Paz também. Tá bom. Acho que todo mundo viu, quase todo mundo. Eu vou convidar vocês agora a fecharem um pouco seus olhos e primeiro entrar em contato com essa qualidade. Talvez há muito tempo você queria lembrar dessa qualidade, ou talvez você lembre dela todo dia. Vai só respirando e percebendo, honrando que você tem essa qualidade. Você pode até dizer seu nome. Eu, Heitor, tenho esta qualidade. Perceba a temperatura do seu corpo quando você assume essa qualidade. E agora vai olhando como se aquela cena onde você foi agressivo, retirado, submisso, acontecesse a uns 5 passos de distância. Como se você estivesse num lugar observando aquela cena. Perceba você nessa cena, perceba se tinha outras pessoas, ou se você estava vendo algo no celular ou na televisão. Mas perceba que você está no seu lugar, com a sua qualidade, observando você naquele momento, sem julgamento, sem se criticar, como se você fosse um pesquisador, um anjo, olhando para aquele lugar onde você caiu. E tudo bem. Você tem o seu lugar divino e você também tem o seu lugar caído, como todos nós, os 8 bilhões de seres humanos. E agora, vai se aproximando desse você que se comportou na máscara
chegando a um ou dois passos de distância. Talvez tenha uma forte tendência a você se criticar. Ou, ou talvez não. Ou talvez desse lugar da qualidade, você saiba que é humano o que aconteceu. E aí, veja se é possível se perguntar por trás daquela máscara, daquela agressividade, da submissão, da retirada, qual era o sentimento? Que estava acontecendo por trás da máscara? Talvez seja algo que você não costuma assumir para você. E aí a gente vai usar o silêncio, para que cada um possa, da sua forma, reconhecer ou não o que estava por trás dessa máscara. E se foi possível você reconhecer como que você estava se sentindo de verdade por trás da máscara, veja se é possível acolher esse lugar. Simplesmente abraçar esse lugar com o que você tem de melhor, sem forçar esse lugar a se mudar, mas mostrando que dentro de você mesmo existe um lugar que estava desconhecido e que agora está se tornando conhecido. E vai agradecendo, agradecendo ao Cristo que também veio aqui e permitiu que todos nós façamos esse trabalho. E com esse abraço no nosso eu inferior, a gente está voltando para Deus e a gente está livre para voltar para Deus, graças ao Cristo ter cumprido a missão dele com sucesso. Vá percebendo as leis divinas funcionando, onde você está usando o seu livre-arbítrio para fazer esse exercício, para estar aqui. E aí, quando você sentir, você pode se preparar para abrir os olhos e anotar o que veio para você com esse exercício. Eu vou interromper a gravação um pouquinho para a gente, caso alguém queira partilhar. Então, já fizemos nossa partilha. Eu gostaria, se cada um puder, ou colocar no chat, ou falar aqui, quem está vendo gravado também pode colocar depois nos comentários, que palavra expressa o seu sentimento ao final dessa aula?
puder parar um pouquinho, fala assim, não precisa ser um sentimento bonito, tá? Tô, tipo, mega confuso, mas quero correr. Ou então alguém pode falar assim, não, tô em paz, não importa. É, você tá no mudo ainda, paz. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, como talvez não está fluindo aqui a nossa é, forma, eu vou pedir que cada um anote para si, pelo menos, que é o mais importante, né? Não é tanto importante que todo mundo sabe, mas que cada um possa perceber como está se sentindo ao final dessa aula. Eu gosto de lembrar que a gente cria um campo aqui, e esse é um campo muito específico do Petro. Então, para quem quer conhecer o Petro, tem o lado mental, o lado experiencial do que viveu aqui nessa aula, mas essa pergunta vem para que cada um também sinta um pouquinho num campo mais sutil o que ter estado aqui gerou para você. Que tipo de Heitor, estado emocional? oi, você tá Oi, ouvindo? tô ouvindo. Sim, bom, para mim, que é a primeira vez, né, que participo, para mim agregou mais, muito no autoconhecimento, assim, sabe? Desenvolvimento. Ótimo. Como é que você está se sentindo? Não, tô bem, tô pensando, processando, como te Tá falei, né, de pensativo. exatas, né? Aham, Sim. muito bom. Tá, você está pensativo. Mais alguém quer compartilhar? Oi, pode falar, Heitor? Aí, agora sim. Ah, tá. Compartilhar a alegria de estar aqui. Apesar de uma bagunça aqui atrás, que hoje parecia que eu não consegui nem fazer o exercício, mas uma alegria muito grande de poder estar nessa palestra, de Que bom. ouvir, de aprender. Calma. E Obrigado, Paz. gratidão, muito obrigada. Muito Que obrigada pela isso. palestra, Heitor. É um prazer. Muito obrigada. Calma. Obrigado a você. Bom, seguirei então para o nosso fechamento, aonde o guia finaliza da seguinte forma. E agora, meus amigos, eu me retiro para o meu mundo e estou lhes deixando com uma bênção especial a cada um de vocês. Que ela lhes dê a força para se encontrarem verdadeiramente e assim viverem em felicidade e alegria. Sejam alegres, pois todos que buscam a Deus através do seu próprio bem e vontade sincera têm todos os motivos do mundo para ter alegria no coração. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Então ele lembra que esse caminho é um caminho de muita alegria. A gente enfrenta umas encrencas, mas não é a maior parte. A maior parte é poder estar aqui com pessoas que estão gostando de estar aqui, uma sintonia, né, de alguma forma conectadas com com essa forma de se autoconhecer e que isso tende a ser uma grande alegria. E com isso, eu encerro a aula de hoje. Eu vou interromper a gravação